Dados da segurança pública mostram que o número de casos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes em investigação tem crescido em Mato Grosso. Quase 900 casos já foram registrados nos 10 primeiros meses desse ano. Dá uma média no quê, gente? 3 por dia. 3 por dia. É o que nos mostra agora o extraordinário repórter Toninho de Souza. O assunto está sempre em evidência porque os maníacos não param de agir, apesar da forte ação da polícia, de toda a divulgação da mídia e das campanhas de prevenção dos órgãos de proteção. E neste cenário, as principais vítimas são seres inocentes que acabam sendo iludidas por falsas promessas ou atacadas de forma covarde e cruel. A violência sexual contra as crianças traz à tona uma pergunta à sociedade. Os abusadores são seres doentes que precisam de tratamento ou são criminosos que precisam de cadeia? Pedófilo hoje, para mim, não tem cura. Para mim, o pedófilo ele vai ser sempre pedófilo. Ele não tem cura. Ele é um criminoso, é um doente, ele é tudo. É uma severa vergonhice, falta de respeito. Quem comete tem que ser preso. Com certeza. É criminoso, tem que ser pena de morte. Ele é criminoso porque a pedofilia é crime e é um maníaco, né? Deve algum distúrbio mental que o leva a praticar isso, né? Dentro do Código Penal brasileiro, toda violência contra a criança é considerada crime. O estupro de vulnerável prevê pena de prisão entre 8 e 15 anos. Este delegado não acredita em doença, porque, segundo ele, na maioria dos casos, os crimes são premeditados pelos abusadores. Bom, na maioria dos casos, o suspeito que pratica esse tipo de crime, né, o crime sexual contra criança e adolescente, ele tem tudo planejado, ele tem tudo premeditado, e quando ele vai praticar aquela ação, ele vai se cercar dos cuidados de não ser denunciado pela criança. Ele então promete presentes, ele dá dinheiro, né, ele dá um aparelho telefônico ou ele ameaça. Então ele tudo premeditado, ele monta uma cena que vai ter dificuldade de ser flagrado no ato com a criança, então ele leva a criança para um local afastado, né? Ele mexe com a criança, ele vai assediar a criança quando está só o suspeito e a criança no interior da residência, tudo de uma forma orquestrada, planejada por esse suspeito. De acordo com o delegado, neste tipo de violência, a criança sofre 2 vezes, porque em quase todos os casos, o bandido está dentro de casa ou no seu entorno. É por isso que a mãe precisa manter um diálogo aberto e permanente com os filhos. Sempre converse com seus filhos, sempre converse com criança ou adolescente que está sob sua responsabilidade. Esse tipo de crime não é roteiro de novela, não é cinema, não é algo que está longe de você. Infelizmente, isso está acontecendo agora em alguma casa com alguma criança, né? A gente tem que ter esse diálogo aberto, explicar a situação para a criança tem que ter a coragem, né, de, se for vítima, ela contar para os pais, né? Muitas vezes chega na delegacia a criança e o adolescente que é vítima de estupro de vulnerável, que é vítima de um pedófilo, e ele não conta em casa para o pai e para a mãe, mas conta na escola para a professora, né? Ele tem mais confiança de contar para a professora do que em casa para os pais, porque não existe esse diálogo. Então o pai, a mãe, o responsável tem que conversar sim, tem que explicar, né? O filho, meu filho, o piu-piu, né? Nessa forma, só você que pode encostar, só papai e mamãe que pode encostar, que pode lavar, né? Da mesma forma com a criança, com a menina, né? O pai tem que ter esse diálogo, tem que quebrar esse tabu. E outra dica, nunca confiar em ninguém, sempre confia desconfiando, porque geralmente o abusador de criança e de adolescente é quem está bem próximo da vítima. Geralmente é o pai, o padrasto, o vizinho, é o amigo da família, né? É aquela pessoa que vai se valer da condição de confiança que tem com a criança e da sua proximidade para praticar esses crimes bárbaros. Em razão da violência sofrida, o Conselho Tutelar, o Ministério Público e a Justiça
precisam intervir para garantir a integridade física, a continuidade da vida e o futuro das crianças vítimas da violência sexual. Dados da Secretaria de Segurança Pública indicam que de janeiro a outubro de 2018, 861 menores com idades de 0 a 17 anos sofreram algum tipo de violência sexual em Mato Grosso. Aqui em Cuiabá, crianças com até 12 anos de idade, vítima da violência sexual, são acolhidas pela prefeitura e mantidas em lares com toda a assistência necessária. É uma casa-lar onde tem uma equipe técnica, psicólogo, assistente social, existe uma mãe social para que a criança possa sentir o convívio familiar. Ele vai para a escola, ele tem um momento de lazer, entretenimento, ou seja, para que ele possa se sentir também inserido dentro de uma família, apesar de não ser sua família de origem. No mundo onde a violência atinge todos os setores da sociedade, até aqueles que deveriam apenas brincar e viver este período da vida como seres inocentes, tem a infância interrompida por atos monstruosos cometidos por quem a família menos esperava, fruto de um país violento e de uma sociedade que clama por mudança, por mais educação e por mais respeito ao próximo e aos seus direitos.